página 6, nós vamos ver a sociedade feudal. Bom, a sociedade feudal era dividida em estamentos. É como se nós imaginássemos que fossem camadas. Vocês lembram que eu gosto de explicar para vocês quando uma sociedade ela tem hierarquia, ela é em forma de pirâmide, né? Que nós temos ali no topo da pirâmide, nós temos o rei, no caso da sociedade feudal. Posteriormente a ele, abaixo dele, nós temos o clero, que é a igreja, né? Que é composta pelos bispos, padres, né? Monges. Então a gente tem todo o clero ali abaixo do rei. E é válido lembrar que a Igreja Católica, né, que naquela época a religião predominante era a Igreja Católica, era a católica. Então é a entidade de maior respeito e a entidade que mais tinha poder na Idade Média. Por quê? Eram os únicos letrados, os únicos que sabiam ler e escrever. Então isso já dava um poder maior para essa instituição, certo? Mas professor, então por que ela não está acima do rei? Porque a característica da sociedade feudal, né, é ter ali a figura do monarca, que é o rei, né, no topo, né, entidade maior. Mas quem tinha poder mesmo, quem agia, quem tomava as decisões era a igreja. Ficou claro? Logo abaixo do clero, nós temos a nobreza. A nobreza era composta, né, por guerreiros, certo? E alguns membros ali da corte, né? Então a nobreza é formada por essas pessoas, né, os trabalhadores. E abaixo ali nós temos os camponeses, né? Uma parcela mínima de escravizados, mas nós temos ali os camponeses, os artesãos, certo? Então, quando perguntarem para você como que era a sociedade feudal, vocês vão dizer que ela era dividida em estamentos, né? Em 5 estamentos. Na verdade, 4, né? E nós temos o rei, o clero, a nobreza e os camponeses, certo? Então são 4 estamentos. Na página 7, né? Agora nós vamos falar dos que trabalhavam. Quem eram os camponeses, os artesãos que trabalhavam? Bom, eles eram os servos, né? E eles formavam a gleba. O que é a gleba? A gleba, né, é a terra voltada para a produção agrícola, certo? Então, quem também fazia parte, né, ali do último estamento eram os trabalhadores, os camponeses e os vilões, né? Os servos trabalhavam nos feudos e estavam unidos ao senhor feudal. Um integrante da nobreza por laço de servidão. Por sua vez, vilões não estavam submetidos à relação de servidão. Os servos da gleba estavam presos às terras do senhor por laços de obediência. Eles produziam e beneficiavam alimentos, criavam animais, fabricavam as ferramentas necessárias para o desenvolvimento desses trabalhos, tornando cada feudo praticamente autossuficiente. Essa autossuficiência dos feudos levou a gradativa diminuição de trocas de mercadorias e que aos poucos foi enfraquecendo o comércio. Então, o que acontece? Foi o que eu disse anteriormente, né? Que o poder, né, era descentralizado, né? Cada feudo ali tinha o seu chefe, né? Tinha o seu líder, tinha o seu poder, né? E com isso começou a diminuir as trocas. Por quê? Com o servo trabalhando para o seu senhor, o que acontece? Tudo vai ser tirado da terra, né? O alimento, a criação do animal. Então não vai ter necessidade de haver trocas de mercadorias, porque tudo vai ser produzido dentro do meu feudo. Compreenderam? Agora aí na página 8, nós vamos falar um pouquinho dos que guerreavam.
Mas antes, é válido a gente lembrar que os servos da gleba, eles tinham que pagar impostos ao seu senhor. Além de trabalharem, né, para poder morar, ter onde morar, eles pagavam impostos, que é os tributos. E são 4, que está aí na página 8, que o primeiro é a corveia, que era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana no manso senhorial. Toda a produção dessas terras era destinada ao senhor feudal. Tudo que era produzido da terra tinha que ser entregue ao senhor feudal. Essa era a corveia. A talha era a obrigação de entregar ao nobre cerca de 1/3 do que produzisse nas terras e ele concedidas, que é o manso servil. A banalidade, tributos cobrados pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, as pontes. Então, além deles trabalharem para os seus senhores, eles tinham que pagar impostos dos utensílios que eles usavam, certo? Que é a banalidade. E a mão morta, né? No caso do falecimento do chefe de uma família servil, os membros restantes deveriam uma taxa ao seu senhor feudal para permanecer nas terras que já estavam instaladas, certo? E então esses são os impostos, né? Os tributos. Os que guerreavam, normalmente, né? Eles viviam ali, né? Perto dos castelos ou viviam nos castelos mesmo, porque eles tinham, né, o papel de proteger ali o rei, proteger o castelo, certo? Então, aos nobres que cabiam esse trabalho, essa função de proteger, certo? Aí a gente vê na página 8, né, como que era uma estrutura de um castelo, né? Que foi construído no século XII e século XIII. Ele está localizado na Irlanda, né? Então, os que guerreavam, os que iam para as batalhas eram os nobres, certo? A nobreza. A alta nobreza ela era formada por duques e marqueses, né? Condes. Então, é aquela parte ali da alta nobreza que é responsável por alguma parte da administração da corte, certo? Ali do castelo. Nesse textinho azul é a formação dos cavaleiros da sociedade feudal. Bom, a gente vê muito essas batalhas, nessas guerrilhas desses cavaleiros da sociedade medieval. Como que era? Um cavaleiro de cada lado, né, representando ali seu reino, guerreava, né? E ali esses torneios eram chamados de justas. Agora nós vamos retornar aí à página da abertura para a gente poder ver como é que era esse torneio. Olha aqui para vocês verem. Aqui mostra como que era a justa, certo? Aqui tem a nobreza assistindo, né, ao acontecimento, e aqui tem os guerreiros que guerreavam, né? Eles carregavam uma lança, o escudo, porque o objetivo era derrubar o adversário, certo? Então, meus amores, nós vamos parar por aqui. Na nossa próxima aula nós vamos ver a alimentação, né? Como que era ali organizado os dias da semana, tudo certinho dentro do filme, tá bom? Mas na nossa aula de hoje nós paramos por aqui. Se você tiver alguma dúvida do conteúdo, se você quer saber alguma curiosidade, vocês podem mandar, tá bom? Um beijo, até mais.